Paz e bem a todos. Há 2000 anos, quando Jesus veio ter conosco na Terra, a humanidade experimentava um momento de singular transição. Jesus desce das planuras celestiais à região da Palestina, onde há alguns séculos havia se estabelecido a civilização hebraica no vale do Rio Jordão. Aquela região fora alcançada à mercê de lutas intensas a partir da perseguição de um sonho que se iniciou com a peregrinação de Abraão, o pai do povo hebreu, que sai de Ur, na Caldeia, a partir de uma revelação espiritual que lhe fora feita, em que ele deveria perseguir esse sonho a fim de alcançar a Canaã, a terra prometida, donde dela, segundo a metáfora bíblica, manava em abundância leite e mel. Entretanto, até chegar à região, o povo padeceu, passou por várias privações, e só o conseguiria quando Josué, braço direito, uma espécie de primeiro-ministro de Moisés, o salvo das águas, chega à região do Vale do Jordão e estabelece uma série de conflitos, de lutas com povos que ali existiam. Coube também a Josué a proeza incrível de fazer tombar, segundo a tradição bíblica, em circunstâncias misteriosas, as até então inexpugnáveis muralhas de Jericó. Jesus, quando desce à terra, naquele contexto que os evangelhos registram, maiormente Lucas, o evangelista e historiador, que descreve mais detalhadamente alguns aspectos do seu nascimento, a Palestina estava sob o jugo do Império Romano. O povo hebreu já vinha secularmente sendo dominado por outros povos, os egípcios, os babilônicos, os macedônicos, os persas e os próprios romanos, que montaram o mais poderoso império do mundo antigo na faixa ocidental do planeta Terra. E quando a civilização romana dominava aquela região, já que ampliavam seus limites desse poderoso império que tinha por símbolo a águia, eles estabeleceram, para a sobrevivência do próprio império, a cobrança de impostos em todas as regiões por ele dominada. E na Palestina havia funcionários específicos que faziam, sendo hebreus, essa função. Era uma função normalmente bem remunerada, alguns desviavam recursos em benefícios próprios, o que acontece lamentavelmente em todas as épocas da história da humanidade, com a corrupção, como já dizia Alexandre o Grande, no IV século antes da era cristã, não há fortaleza que resista se por ela passar um burro carregado de ouro. Esses funcionários na sociedade hebraica eram chamados de publicanos. Tinham as suas gradações, as suas hierarquias. E é exatamente a partir desse preâmbulo, dessa introdução que fazemos neste momento, que vamos situar uma das mais belas passagens, um dos mais significativos encontros que nós temos no Novo Testamento entre Jesus e a figura admirável de Zaqueu, que vivia na bíblica e mencionada cidade de Jericó. Essa narrativa, ela se encontra também no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. E como sempre, Lucas, com seu estilo próprio de fazer as narrativas, ele que não conhecera em vida Jesus, como também o seu grande amigo Paulo de Tarso, tivera o ensejo de, acompanhando Paulo, colher de testemunhas oculares da história que conviveram com Jesus, esses depoimentos. E assim ele faz o registro, muito possivelmente conheceu Zaqueu, dessa personagem que tem para nós um impacto muito positivo pela figura que todos nós amamos, conforme conhecemos a história do Espiritismo, que é
a do Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante. Porque, segundo revelações feitas pelo espírito Leão Tolstói, uma das mais incríveis médiums da história do espiritismo em nosso país, Dona Ivone do Amaral Pereira, que neste ano completa exatamente 120 anos do seu nascimento, essa médium que tinha um vínculo efetivo e profundo com o Dr. Bezerra de Menezes, colhe de Leão Tolstói a revelação bombástica de que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que reencarnou em nosso torrão natal, no Ceará, no dia 29 de agosto de 1831, tendo desencarnado há 120 anos, de 11 de abril de 1900, foi o mesmo espírito contemporâneo de Jesus, que viveu em Jericó, com o nome de Zaqueu. Então vamos à história. A história é didática por excelência e nos passa lições imorredoras. Allan Kardec achou-a tão importante que a insere no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando ele trata dessa questão da dicotomia entre os bens materiais e as questões de natureza e espiritual, ele pontua a história de Zaqueu, destacando-a ipsiliteris, conforme se encontra no referido texto de Lucas. E a história é por demais conhecida. Vamos encontrar Jericó, e apenas para um esclarecimento a mais, era Jericó, ao lado de Jerusalém, a cidade mais importante de toda a Palestina. Porque enquanto Jerusalém, que ficava a 732 metros acima do nível do mar, e Jericó, que ficava numa depressão, portanto numa região bem abaixo, era chamada de a Cidade das Palmeiras, enquanto Jerusalém era o centro político e religioso da Palestina, Jericó era o centro econômico, era a cidade mais próspera, e todos aguardavam Jesus, a visita do Senhor, para que ele pudesse entabular com algumas pessoas ali residentes uma conversação fraterna. E aquele dia em que ele visitou Jericó foi um dia festivo, conforme a narrativa do espírito Humberto de Campos, pela via mediúnica de Chico Xavier, na obra Boa Nova, que retrata um pouco de uma forma bem romântica, metafórica, tocante, com a licença poética desse grande escritor maranhense desencarnado, os contatos que Jesus teve com alguns de seus contemporâneos. E Jesus, portanto, penetra os portais principais da bíblica Jericó. Naquele momento havia em Jericó um publicano, na verdade ele era um chefe dos publicanos, portanto nós vamos ter Jesus mantendo contato com publicanos, inclusive Levi ou Mateus, um dos seus apóstolos, era também publicano, mas hierarquicamente Zaqueu estava acima de Mateus pela posição de prestígio que ocupava e, como dissemos, numa das mais ricas cidades. Portanto, a coleta de impostos em Jericó era, por certo, bem mais substanciosa. Mas, embora fosse um publicano, registra Humberto de Campos, e dá para depreender da leitura de Lucas, ele era um homem justo por excelência, um homem bom, e que tinha um anseio, um desejo incontido de conhecer Jesus, porque a fama de Jesus já chegara a Jericó. E ele sabia dos prodígios realizados por Jesus. E sabia mais, e que era o que mais lhe interessava, a mensagem libertadora de Jesus, que, por certo, lhe motivara em algum momento a atenção. E o interessante é que, segundo a narrativa de Lucas, ele queria ver Jesus. E mesmo que não tivesse um contato direto com o Senhor, pela multidão que se aglutinava, que se acotovelava para vislumbrar o Senhor que passaria por uma das principais vias da cidade, ele se contentaria em vê-lo passar ao largo ou mesmo à distância. Quando Jesus entra em Jericó, o vozerio, a algazarra, a movimentação intensa das pessoas desperta a atenção do pequenino Zaqueu, que, por ser baixo em estatura, tentou de um jeito, tentou de outro, passar pela muralha humana que se aglutinava
em torno de uma das principais praças para ver Jesus passar, e não tendo conseguido êxito para ver Jesus de alguma forma, por ser baixo. Se fosse nordestino, nós diríamos que ele era, usando uma expressão bem típica nossa, o Batoré, um baixinho. Talvez tivesse, com boa parte do povo hebreu, uma estatura pequena, os hebreus eram baixos, ele talvez fosse menor do que a média, talvez 1,55 m, 1,60 m. E o fato é que ele tinha uma agilidade muito grande, e ele sobe num sicômoro, que era uma árvore robusta, típica da região, e com agilidade felina, ele consegue se projetar num galho de destaque para ter assim uma posição privilegiada para quando o Senhor passasse. Ele se contentaria tão somente com aquilo. E Jesus passa, a multidão o cerca, e de repente parece que ele muda o rumo, como a sentir a presença de Zaqueu, e vai passando exatamente por sob o galho no qual Zaqueu se encontrava. Olha para cima, e Jesus, que sabia das intenções de cada um, Jesus lia as almas, chama Zaqueu pelo nome, sem nunca tê-lo visto antes, reconhecendo aquela ovelha que buscava seguir no rumo do seu aprisco da paz, chama-o pelo nome, e numa atitude que à primeira vista, para quem de repente não tem noção de etiquetas, parece que Jesus estava sendo mal educado, porque ao contrário de Zaqueu, é Jesus quem se oferece, pede para ir à residência dele, para ir à casa dele, a fim de cear com ele. Zaqueu, sem entender aquela atenção que o Senhor lhe dera, diz o texto de Lucas, desce em disparada da árvore. Cá para nós, particularmente, creio que ele não desceu, ele deve ter literalmente, pela emoção, caído como um fruto maduro daquele sicômoro. Ele dispara na direção da casa, deve ter posto a porta abaixo, pede aos funcionários que preparassem as melhores iguarias, o que tivesse de melhor, para que o Senhor pudesse ser devidamente atendido e ter uma ceia farta. Jesus vai ter com ele. E a partir dessa visita que Jesus faz à casa de Zaqueu, ele, Zaqueu, depois dela, jamais seria o mesmo. Depois de uma conversação demorada com o Senhor, diante do mexerico, da fofoca, da populaça que observava o Senhor entrar na casa de um pecador, de um homem que estava a serviço dos romanos, e duplamente os publicanos eles eram rejeitados tanto pelos romanos, pelo fato de serem judeus, como também pelos próprios judeus, porque eles cobravam impostos, e era algo que os judeus, além de serem contrariados, obrigados a dar aqueles impostos, viam como algo, na concepção do judaísmo, pecaminoso, e que ele jamais poderia fazer. Mas como dissemos, Zaqueu era um homem bom, e Zaqueu era um homem justo. E o fato é que, depois da visita de Jesus, ele ficou tão tocado com as palavras do Senhor, tão tocado com o gesto de Jesus, que disse de pronto ao Senhor, se porventura ele tivesse lesado alguém, ele os restituiria em 4 vezes aos funcionários que porventura ele tivesse prejudicado. E também em relação aos seus bens materiais, imediatamente, numa atitude franciscana, ele se despojava dos bens e de imediato já se dispunha a doar a metade do seu patrimônio em prol das criaturas humanas. A história todos nós conhecemos. Já a ouvimos, por certo, repetidas vezes. E ela nos traz muitas lições. Além do esforço de Zaqueu, há muitas interpretações, há muitas leituras, até esotéricas, em relação a essa subida de Zaqueu no sicômoro, a sua descida, mas nós não vamos entrar por esse ângulo interpretativo, mas o fato é que o seu esforço, a superação dos seus próprios limites, da sua estatura, para ver Jesus, parece que foi compensado, porque o Senhor percebeu as suas intenções puras, verdadeiras, sabia o que ia no imo daquele coração bem intencionado. E a alegria infantil de uma criança inocente de Zaqueu ao poder receber Jesus
na sua própria casa. Outro fato interessante que nos enseja sempre reflexões oportunas é em relação aos mexeriqueiros de plantão, aos fofoqueiros de plantão, aqueles que estão sempre com o dedo em riste, apontando as faltas, as falhas, os erros, as defecções alheias. No momento em que Jesus, isso já acontecera antes, com outras personalidades com as quais Jesus mantivera contato, com as quais Jesus conversava, como a mulher do poço de Sicá, a mulher samaritana, como o contato de Jesus com a mulher adúltera, como o contato de Jesus com Maria de Magdala, com as outras mulheres, com o próprio Levi. Sempre os fofoqueiros de plantão, os preconceituosos por excelência, ficavam na espreita, talvez franzindo a testa, duvidando da divindade, da pureza da alma de Jesus e da sua missão extraordinária, pelo fato dele se imiscuir com essas pessoas de vida duvidosa. Mas eles não entendiam que foi para essas pessoas, que foi para todos nós que estagiamos no mal, que esse estágio de ignorância do bem pelo qual todas as criaturas passamos no nosso carreira evolutiva, eles não entendiam que Jesus por várias vezes disse que não tinha vindo para os sãos, que não precisam de médicos nem de medicamentos, mas tinha vindo para os enfermos da alma, que somos todos nós. Zaqueu estava enfermo, necessitava daquele medicamento divino, do ato de Jesus, das suas palavras, da sua disposição em ir ter com ele, estar com ele na sua residência, para que ele pudesse, a partir de então, se transformar. E Jesus não se preocupava, portanto, com aquilo que os outros diziam, como muitas vezes nós nos preocupamos. E quase sempre esses pretensos moralistas de plantão, que nós encontramos sempre por aí, estão a nos indicar as falhas, as faltas, os erros. Eu me lembro de uma história muito interessante de um teólogo suíço chamado Karl Barth, já nos anos 1950, pós Segunda Guerra Mundial. E Karl Barth, que era protestante, foi fazer uma preleção no auditório e chegou antes dos convidados àquele local e tinha o hábito de pitar um charuto e depois partia para um cachimbo, hábito seu, como muitas pessoas daquela época, sem saber talvez os malefícios provocados pela nicotina, pelo fumo. E ele chegou e pegou, depois de fumar um charuto, pegou um cachimbo e começou a pitar. Dois teólogos jovens, estudantes que haviam se deslocado para assistir à sua preleção, chegaram muito cedo e ele estava sozinho no auditório e, observando aquela cena, franziram a testa, entreolharam-se e se aproximaram de Karl Barth e lhe perguntaram como que ia tentar dar a ele uma lição de moral. Professor Karl Barth, diga-nos uma coisa. Quem fuma pode, porventura, entrar no reino dos céus? Ele, olhando-os com ternura, mas percebendo a ironia dos mesmos, responde: até quem não fuma pode entrar no reino dos céus. E diz: eu conheci um homem que não fumava, que não bebia, que não consumia drogas, que não tinha aparentemente anomalias sexuais. Seu nome? Adolf Hitler. Os jovens certamente colheram a lição que esse sábio pastor e teólogo protestante queria passar. Mas o fato é que, infelizmente, isso aconteceu corriqueiramente nos momentos em que Jesus travava contato com os seus contemporâneos. Mas, mesmo assim, ele ia no encalço da ovelha desgarrada para trazê-la de volta ao seu rebanho. E foi tão importante essa visitação que Jesus fez ao pequenino Zaqueu, que a história registra isso nos primeiros livros do cristianismo, como a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, e a literatura mediúnica também acrescenta alguns pontos, alguns informes
além dos conhecidos, que Zaqueu se conscientizou da necessidade premente, da vivência dos postulados, da boa notícia que Jesus trouxera, que a partir daquele dia jamais seria o mesmo e se converteria numa das principais pilastras de sustentação do edifício cristão em construção naquele momento, sobretudo após a partida de Jesus. Zaqueu se converteria num grande discípulo e num grande apóstolo do Senhor. A história registra que ele teria, no futuro, adquirido uma residência nas intermediações de Jopa ou de Jope, uma cidade praiana, onde havia um porto importante, portanto uma cidade com fluxo intenso de pessoas, a fim de ali estabelecer um núcleo de amparo aos deserdados da sorte de Israel, aos quais ele procurava mitigar a dor, o sofrimento, dando-lhes o acolhimento, o pão material e aquele pão mais nutritivo e mais importante, que é o pão do Espírito, conforme o Senhor assim ensinara aos seus seguidores. Essa, meus irmãos, é a história de Zaqueu, que nos comove sobremaneira, que nos mostra a grandeza de um homem pequenino, de estatura pequena, mas gigantesco do ponto de vista espiritual. Zaqueu, portanto, é um dos personagens mais encantadores de toda a história do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, nós não temos mais detalhes pormenorizados acerca dele, mas a trajetória existencial desse homem está aí para servir de exemplo a todos nós, de tal forma que o próprio Allan Kardec resolveu pensar essa narrativa do evangelista Lucas, trazendo à baila em meados do século retrasado, que foi o século XIX, quando do processo de consecução, de codificação da doutrina por ele sistematizado, o Espiritismo, o exemplo de conversão íntima, de despojamento, de transformação, da alegria juvenil ou infantil daquele homem ao receber a visita de Jesus, é posto para todos nós no mundo contemporâneo. A história de Zaqueu aí se encontra, portanto, para todos nós. E se ele é, de fato, como acreditamos, pela mediunidade limpa e clara de Dona Ivone do Amaral Pereira, essa personalidade que amamos, que é o Dr. Bezerra de Menezes, homenageado por nós espíritas neste ano, em face da celebração no dia 11 de abril próximo passado, dos 120 anos de seu regresso triunfal ao mundo espiritual, é mais um motivo para nós rendermos graças e demonstrarmos de forma patente esse sentimento de reconhecimento, de gratidão a esse discípulo de Jesus, que veio ter conosco em terras brasileiras, num momento grave da história do nosso país, para lutar, como outrora lutara, como Zaqueu, agora como Bezerra de Menezes, em prol da libertação dos escravos, em prol de uma sociedade mais justa, mais fraterna, nas suas atuações como político, e mais tarde também, quando trava contato com o Espiritismo, doutrina com a qual ele se identifica de pronto, a partir do momento em que recebe de um colega da área médica, Joaquim Carlos Travassos, o Livro dos Espíritos, obra que modificou profundamente a sua vida, foi como que uma espécie de encontro novamente que ele tem com Jesus. É como se, através do Livro dos Espíritos, ele fosse revisitado por Jesus. Jesus vai ao seu encontro, ao encontro da sua casa íntima, e ele, numa breve leitura que fizera durante 1 hora de transporte, no bonde do centro do Rio, a Estrada Velha da Tijuca, onde ele residia àquela época, a viagem, portanto, era demorada, pelos bondes de burro, à época, que puxavam aqueles carros pesados que percorriam trilhos. Ele tem a oportunidade de ler a obra
E talvez evocando a lembrança do passado, como mais tarde diria numa entrevista publicada em 1892 no Reformador, ao ler o Livro dos Espíritos, parecia que o conteúdo daquela obra lhe era tremendamente familiar, como de fato o era, porque ele já conhecia a mensagem do Evangelho. E quem conhece o Espiritismo sabe que a doutrina propõe a nos trazer de volta Jesus, propõe a nos trazer novamente a essência pura, clara, cristalina da mensagem do Evangelho do Senhor, que nos liberta, que nos permite romper os grilhões que nos prendem a um passado de dor, de angústias e de sofrimentos, que nos permite fazer essa transformação sincera, real, verdadeira e profunda, como Zaqueu outrora fez, para que dessa forma, fazendo opção por um novo caminho, por uma nova vereda, por um novo rumo, por uma nova trilha, nós possamos, à medida em que avançamos na senda do bem, irmos gradativamente anulando o nosso ontem negativo. Eis a reflexão que gostaríamos de compartilhar com vocês no dia de hoje, rogando a Jesus as suas bênçãos, as suas luzes e bênçãos das quais tanto carecemos, para que possamos enfrentar esse momento de transição, de turbulência momentânea pelo qual nós passamos, nessa época de insolamento necessário, nessa época de pandemia, de preocupações, de tribulações, mas também de um rico aprendizado para todos nós, nessa época, nesse momento, nessa hora aziaga que temos de dar também como espíritas, cristãos, o nosso testemunho da fé que abraçamos, nos convertendo em instrumentos do bem, em vozes da esperança em meio às Cassandras e os profetas do pessimismo dos nossos dias. Não nos esqueçamos, Jesus está no comando dessa barca chamada Terra. E se Ele nos comanda, nós deveremos demonstrar a nossa confiança extrema na sua condução, posto que Ele é, como assim o adjetivou Leon Denis, o poeta filósofo do Espiritismo, o nosso governador planetário. Pensemos a respeito e a todos a nossa gratidão e os nossos votos de paz e de bem.